Estamos de volta com o Gazeta Entrevista especial de cobertura das eleições e hoje com mais um convidado entrevistado aqui no programa nessa rodada de entrevistas com os candidatos a governador. Hoje nós estamos recebendo o governador Tião Viana, candidato ao governo pela Frente Popular. Boa noite, candidato. Boa noite, Rogério. Muito obrigado pela oportunidade de um espaço democrático sobre as eleições do Acre. Candidato, antes de iniciar a falar propriamente do seu plano de governo, eu quero trazer um assunto pertinente. Nós ainda estamos sob uma atmosfera de muita comoção por conta da morte do candidato a presidente Eduardo Campos. O senhor retomou sua agenda há poucos dias, depois de uma pausa para o velório. Enfim, como é que o senhor avalia o impacto desse acontecimento recente que vai ter desdobramentos tanto no cenário nacional quanto no cenário estadual, até porque a nossa Marina Silva provavelmente deve ser escolhida a cabeça de chapa? Olha, Rogério, com muita dor. O Eduardo era um pai de 5 filhos, um bebezinho de 7 meses, que ele e a esposa estavam, era a última doação de Deus para essa família. Então, cheio de sonhos de ver esses filhos crescerem, e teve a vida interrompida de maneira tão brutal. Era um ex-governador, meu colega de federação como governador, e alguém que tinha uma relação de amizade comigo e eu com ele. Então, com muita dor, com muita oração, para que ele esteja acolhido por Deus nessa interrupção tão trágica de sua vida. E pedindo a Deus que conforte e esteja ao lado dos seus familiares. O que eu posso fazer é isso, como pessoa humana. No aspecto político, inclusive pesquisas recentes indicam uma mudança de cenário. Como é que o senhor vê desse ponto de vista? Olha, a última pesquisa Datafolha, que saiu ontem, ela aponta a presidenta Dilma com os mesmos 36% da última pesquisa, o Aécio Neves com os mesmos 20% da última pesquisa e a Marina que subiu para 21%, porque somam votos de outros partidos e brancos e nulos que estavam determinados, que foram para a Marina. Então, um cenário que sofre, de fato, uma alteração, mas que preserva os números até então da presidenta Dilma e do candidato Aécio Neves. Agora começa um novo ambiente de disputa presidencial, com os 3 nomes muito fortalecidos, e vamos ver o debate, a apresentação dos projetos, a lembrança do que está sendo feito na grande transformação pelo Brasil, o que está por vir na oportunidade de uma grande nação, que é o Brasil, para a população fazer o melhor juízo. Se Deus quiser, vai fazer e ter o seu voto. Só para esclarecer, quando eu falo aqui a Marina Silva, nossa Marina Silva, se referindo ao fato dela ser acreana, naturalmente, sem qualquer privilégio. Mas por falar em pesquisas, governador, como é que o senhor avalia as últimas pesquisas aqui no Estado para a disputa ao governo? Olha, graças a Deus elas me põem numa condição muito favorável. A última me colocou do próprio Ibope com 54,17% dos votos válidos. Isso é um dado de muita confiança da população e de muito reconhecimento do meu trabalho. E nós ainda nem começamos o horário eleitoral para mostrar o tamanho do esforço e da dedicação por esse Acre que nós tivemos, como, por exemplo, transferência de 1,244 bilhões para os municípios fora Rio Branco, e ela aponta também que desde fevereiro os candidatos adversários não conseguem subir nada, estão em índices abaixo de 20%. Isso quer dizer uma possibilidade real de vitória no primeiro turno. Mas eu tenho o exercício da humildade e do trabalho na frente de qualquer pesquisa. Humildade, muito trabalho, muito diálogo com a população para que possa ter o julgamento. Eu tenho pedido um voto de justiça às pessoas. Eu não tenho pedido apenas uma manifestação de uma eleição. Uma pergunta que nós fazemos para todos os nossos entrevistados, candidato, e no caso o senhor que disputa a reeleição, por que o senhor quer um segundo mandato? Olha, porque eu tenho muito amor pelo Acre. Eu aprendi a amar o estado que eu nasci, que eu cresci, que eu vivo, que meus filhos moram comigo, salvo uma filha que hoje está fazendo uma etapa da sua vida em Brasília, mas se Deus quiser, um dia vai voltar para cá também, dos 3 filhos. O que eu posso te dizer? Eu aprendi com meu pai a entender os mais bonitos sentimentos do que é ser do Acre. O que é a gente conhecer todos os amigos da rua, o que é a gente conhecer todos os amigos do bairro, o que é você ir para um canto e encontrar tantos amigos. Você não encontra isso nas grandes cidades. Em Rio Branco você encontra, nos municípios você encontra. E quando eu comecei, desde 1987,
a andar muito nos municípios do Acre, a entender a cultura acreana, a entender dos povos indígenas as populações isoladas. Eu me apeguei mais ainda ao Acre que a gente tem. Por isso que estar na vida pública foi um exercício a mais do que o além de médico que eu tinha, para demonstrar o meu amor por uma visão de servir e ajudar esse Estado a se desenvolver. Eu acredito no futuro do Acre, Rogério. Eu acredito que um grande destino está reservado ao Acre e se nós nos unirmos, esse destino vai ser cumprido. Tendo como parâmetro o seu primeiro governo, o que um próximo governo pode fazer pelo Estado, em linhas gerais, quais serão os pilares de um novo governo do senhor? Olha, eu procurei, como ninguém, fortalecer os municípios. 1,244 bilhões para os municípios, sem contar Rio Branco. O programa de saneamento básico que procurasse atender os 22 municípios. O programa de industrialização, onde eu aumentei 519% a receita orçamentária para a industrialização do Acre, sem contar os créditos e os financiamentos indiretos que nós consolidamos nessa área. O esforço para retomar a agenda do desenvolvimento rural, da agricultura, da pecuária, da produção, do plantio, da criação de animais, da atividade de incorporação tecnológica, do trabalho pelas áreas sociais, educação, saúde, segurança e as áreas de incorporação de conhecimento na vida do Estado. Então isso aí foi muito forte para mim. Muito forte, o governo conseguiu chegar em todos os lugares e tem um reconhecimento da população que houve um esforço, que é um movimento de desenvolvimento no Acre e que nós temos como vencer as barreiras históricas. Agora, é claro, tem agendas que não podem faltar. Por exemplo, na educação, nós temos que apontar fortemente na área de incorporação de tecnologia, banda larga, e inclusão digital em todos os municípios. Essa questão da banda larga nos leva à questão maior, que são as telecomunicações. E aqui no Acre nós temos um problema seríssimo, telefone, internet, o acesso a esse serviço, porque o setor privado não quer investir. E a população acaba pagando um preço muito alto por um serviço ruim. Isso é Como verdade. é que o governo pode ajudar nessa parte? Isso é verdade. Eu tenho reclamado, como todo cidadão do Acre, da precariedade, da qualidade, da velocidade da internet. Então, a banda larga é a única saída. O que nós fizemos de maneira objetiva? A presidenta Dilma nos ajudou, está implantando o linhão para Cruzeiro do Sul, 430 milhões é a etapa inicial da obra, ela vai avançar além disso e ela vai assegurar a transferência de cabos de fibra ótica pelo linhão. Nós pactuamos, foi um pedido meu ao ministro das Minas e Energia, e nós vamos ter esse linhão consolidado com cabos de fibra ótica para melhorar a energia dos municípios, para melhorar a qualidade da internet e para levar a banda larga para esses municípios. Que nós demos computadores como tablets para os professores, nós demos para os alunos do ensino médio, mas ainda falta a velocidade da internet. Um jovem que tem uma internet lá em Marechal Thaumaturgo com velocidade, ou lá em Rodrigues Alves ou em Mâncio Lima, ele vai estar acessando qualquer universidade do Brasil ou do mundo. É como estar vendo uma televisão, se chega com alta velocidade. E é isso que nós temos que fazer. Então, isso é um vetor. O outro vetor do conhecimento, curso de inglês, francês, espanhol, italiano, no centro de idiomas que nós criamos no meu governo, já são 13 mil alunos, vamos chegar a 15 mil no mês de outubro. O centro de matemática, filosofia e ciências, e já vamos colocar o de informática também, para ampliar a inclusão digital. Então, são programas estratégicos para a educação, fortalecer salarialmente os professores e consolidar uma política de condições de trabalho. Essa questão dos investimentos, né, aí entra em pauta o equilíbrio fiscal, o gasto público, os financiamentos, o endividamento do Estado. Como é que o senhor pretende equacionar tudo isso? Olha, essa é uma pergunta muito importante. O esforço foi enorme. Foi além da capacidade objetiva do governo do Estado, nessa geração da Frente Popular, que começou com Jorge Viana e hoje está comigo, para nós fazermos um fortalecimento do setor público. E veja o que ocorreu. Em 1998, já era quebrado o Estado, deixado na mão do governador Lei, já um Estado quebrado, pela má gestão das oposições, pela corrupção que tinha antes, naquele período ali atrás. E o que ocorreu? O governador Lei só conseguiu transferir 96 milhões para os servidores públicos. Ano passado, nós transferimos os poderes de Estado dos servidores públicos 1,838 bilhões de reais. Então isso é um esforço gigante. Se não houver economia, não haverá futuro. Então nós temos que ter muito zelo com a economia do Acre, com o desenvolvimento do Acre, porque o esforço para os servidores públicos foi muito grande e nós temos que consolidar políticas de desenvolvimento. No ponto de vista fiscal, nós conseguimos sanear muito esse Estado.
Você veja, Rogério, no ano de 2000, o Acre devia 104% de sua receita corrente líquida para cada R$1 gerado. R$1 de receita corrente líquida, o Acre devia R$1,04. Então você imagina, hoje nós devemos 69 centavos para cada R$1 gerado, ou seja, 69% de comprometimento do Estado com créditos. Isso quer dizer o quê? Que temos capacidade de contrair crédito e fazer mais investimento. Minas Gerais está com 183%, o Acre 69%. São Paulo, 152%, o Acre 69%. Alagoas, 146%, o Acre com 69%. Goiás, 92%, o Acre com 69%. E o Rio de Janeiro com 142% e o Acre com 19%. Então, o Acre está muito bem do ponto de vista de sua base de desenvolvimento a ser lançada ainda. O seu tempo está acabando nesse bloco, candidato, mas ainda nessa linha, a velocidade do retorno desse investimento, como que se vai mensurar isso, como que vai aumentar a arrecadação. Daqui a pouco, no próximo bloco, o senhor responde. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já.